Às vezes você tá na rua, ou no nosso caso aqui dentro de casa vendo a internet e vê um animal tão esquisito, fofo ou interessante que a vontade é de ter dentro de casa, né? O que vocês não sabem, família, é que vários desses animais que podem parecer meio estranhos podem sim ser mantidos como bicho de estimação, desde que você tome alguns cuidados, né, com algumas coisas muito específicas. E a principal delas, já deixo aqui no início desse vídeo, é se informar se no seu país que você tá morando é permitido alguns desses animais, tá bom? Eu moro na Europa, muitos deles são permitidos aqui, mas é bom você se informar e ir atrás de um criador legalizado para adquirir um animal certinho, documentado e bonitinho, belezinha? Agora, meus queridos, vem comigo, porque vocês tanto pediram e eu estou trazendo os 5 animais que você pode ter em casa, mas não sabia, parte 2. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Feneco. O feneco é conhecido também como raposa do deserto, e esse bicho minúsculo extremamente fofo é nativo ao Saara e algumas regiões do norte africano. Ou seja, se já não fosse óbvio pelo nome dela, né, esse animal prefere viver em regiões bem áridas e quentes. Não é comum que sejam mantidos como pet, mas esse vídeo é justamente sobre isso, então lá vai, né? Para ter um animal desses em casa, você precisa ter em mente todos os comportamentos anormais que ele pode ter, e o feneco é bem anormal mesmo. Primeiro, eles são animais noturnos, então enquanto você estiver dormindo, tirando aquela pestana boa, ele vai estar fazendo uma bela bagunça pela casa ou pelo quintal. Segundo, são animais muito cuidadosos e cheios de formas de se precaver, e infelizmente algumas dessas formas envolvem a marcação de território. Marcar o território não é algo tão simples quando estamos falando de fenecos. Isso porque eles vão fazer sujeira pela casa inteira, meus queridos, então você precisa estar preparado para isso, viu? Além disso, como eu já disse, são animais que gostam de calor. Isso significa que se você não viver em uma região que tenha pelo menos uns 25 graus Celsius ali constantes, disso pra cima, claro, o bichinho vai sofrer bastante. Para mantê-lo em uma região agradável, você precisa criar uma área que faça com que ele consiga gastar energia, fazer as brincadeiras e coisas que raposas gostam de fazer. E vai desde correr até mesmo cavar, meus queridos. Então, é importante salientar isso, né? Basicamente, aqui num resumo, se o seu feneco estiver bem distraído, uma alimentação adequada e estiver se divertindo bastante, aí você pode ter certeza que vai ter um bicho saudável dentro de casa. Então, bora pro próximo tópico. Coruja dos Urais. No vídeo passado nós falamos um pouco sobre como é ter uma coruja em casa, e nesse aqui eu queria falar um pouco dessa espécie específica de coruja, chamada coruja dos Urais. Corujas são animais difíceis de se ter em casa, e essa não é uma exceção, família. Mas o que a diferencia das outras bem mais complicadas é a sua distribuição, que se estende da Ásia até a Europa, e o seu tamanho, que é de mais ou menos uns 50 e tantos centímetros de extensão. Ou seja, é uma coruja relativamente grande. As corujas urais são animais bem predatórios, então se você mantê-las e criá-las, elas vão denominar uma região em volta da sua casa que vai servir de toca. Qualquer outro pássaro, réptil ou mamífero pequeno que entrar nessa região vai ativar o sensor dela, e claro que ela vai ir caçar, né? Não dá pra se ter uma coruja dessa se você considerar ter ela junto ali com cachorros e outros animais. Nem que você more numa fazenda, meus queridos, porque vai dar BO, viu? É mais uma parceria onde você e ela dividem uma área em troca de segurança mútua, entendeu? Meio que ela vai ali defender o seu local ali de ratos, outras coisas, porém você também vai ter que oferecer pra ela uma certa segurança. Então, aquela, né, parceria top. Mas é importante salientar aqui, família, que a maioria das pessoas que criam corujas, e esse é um animal que, se eu não me engano, é certo de que possa ser adquirido de forma legal no Brasil, você tem que ter um ambiente adequado pra ela. Não é todo mundo que vai querer ter uma coruja solta assim em volta da casa, né? Óbvio. Até porque muitas pessoas não moram em locais que dá pra ter uma coruja solta. Então é importante entender que ela não vai poder estar numa gaiolinha pequenininha, não vai poder estar em um lugar onde, sei lá, ela não consiga fazer nada, mal se mexer.
Meu celular caiu. E é importante entender também, além de que celulares quebram quando caem, que a sua coruja vai precisar esticar as asas, se eu não me engano, até todo dia. Então você vai precisar soltar ela na sua casa pra ela bater um pouco de asa e tudo mais. Então, meus queridos, ter uma coruja não é tão fácil. Mas quando estamos falando dessa espécie aí, ela, olha a carinha dela, ela é ou não é fofa? Pô, dá vontade de dar uns apertar nas bochechinhas dela, que ela nem deve ter, claro. Wallaby. Esse bicho parece muito um canguru, mas eu juro que ele não é. Até porque ter um canguru como pet é uma péssima ideia, né, família? Altos de esquerda, jab e nocautes. Bom, ele só parece bastante o seu primo. O Wallaby é minúsculo. Seu nome significa literalmente canguru pequeno. E assim como seu parente, bem mais alto que ele, também ele é um marsupial nativo da Austrália e pula bastante alto até, viu? O que os separam ali? Bom, são suas personalidades. Enquanto os cangurus normais tendem a serem animais um pouco ansiosos e sem muita paciência para diálogo, nem com humanos, viu? Os Wallabies são bem mais relaxados e dóceis, apesar de ter alguns que são meio agitados também, mas vai de personalidade, né? Existem 11 espécies de Wallabies e a mais passiva e melhor de se ter como animalzinho de estimação é uma espécie chamada Wallaby de Bennett, que são os que os criadores tendem a ter ali, a galera mais gosta mesmo de, né, ter contato. Ele é um bicho bastante social e que gosta sim de companhia. Só presta atenção em algumas coisas bem específicas que eu vou falar, viu? Como a maioria dos animais dessa lista, o Wallaby é nativo de um lugar muito específico. Então o ideal é que você tenha uma região de temperatura parecida com a Austrália. Ele também é um animal bem esquisito quando se trata dos seus comportamentos. Ele baba para regular a temperatura e regurgita a comida para terminar de comer ela. Isso não significa que ele esteja doente, tá bom? Mantenha um espaço largo para esse bicho e dê verduras que ele gosta de comer. E aí, é claro, você vai ter um animalzinho que gosta de companhia, com uns hábitos meio esquisitos, porém feliz, né? Mas igualmente fofo e carinhoso também, porque isso é muito importante de salientar nessa lista. Até porque ninguém vai querer ter um animal que não seja pelo menos fofo, ou que retribua algum carinho, ou que pelo menos saiba receber esse carinho, né? Agora, se a gente olhar bem aí, parece até um coelhinho, né? Só que com o formato de canguru. Capivara. Esse roedor gigante pode ser muito fofo e agradável, viu? E se dá bem com qualquer animal que viva na mesma região que ele, meus queridos. Sim, vocês não ouviram errado. É muito comum vermos fotos de capivaras com outros animais e olha, é incrível. Isso porque mostra que é um bicho tão relaxado que dificilmente vai se incomodar e arrumar treta pra se coçar. Então dá pra ter uma capivara como bicho de estimação, Thiago? Bom, até dá, meus queridos. Mas isso não significa que você deve sair por aí atrás de uma, viu? Até porque capivaras são animais até que comuns de se encontrar no Brasil, né? O mais importante da gente entender aqui é que capivaras podem ficar gigantescas. É que nem porquinho, entendeu? Tem gente que compra um mini pig achando que você vai ficar pequenininho com essa vida. Aí fica ali, ó, 380 quilos. Tipo eu, né? Acho que a pigmeu me pegou assim e falou, ah, o mini pig. Aí já era, entendeu? Bom, eles alcançam até 64 centímetros e conseguem pesar pouco mais de 60 quilos. E não é exagero chamá-las de roedores gigantes. São tão grandes que significa que obviamente você precisa de uma casa grande para colocar elas, já que vai precisar de no mínimo 2 dessas bichinhas ali. Além disso, elas são semi-aquáticas, então o ideal é que você tenha algum lugar na sua casa que sirva como uma função de rio, lago ali, para se refrescar, né? Ficar ali embaixo da água, cara, ficar de boa na lagoa. Bom, como eu já disse, são bichos sociais e adaptáveis, então elas meio que conseguem se manter em qualquer lugar. A gente tem capivara na América do Sul toda, mas também tem no Japão. Agora lembra que eu falei que você precisaria de no mínimo 2? Bom, meus queridos, capivaras são animais que precisam de companhia, grupos ali para ficarem tranquilas. E se você deixar uma capivarinha sozinha, provavelmente ela pode ficar ali depressiva, meio sem vontade de fazer as coisas, então não é o ideal, tá bom? Claro que também é importante se informar como conseguir uma capivara de forma legalizada aí no seu estado aí, viu? Não vai ser o doido das capivaras e sair caçando capivara por aí que não funciona muito bem assim e pode dar muito ruim pra você. Sem contar também que retirar um animal da natureza, além de ser crime, é uma mega judiação, né? Savana.
Se você gosta de felinos, por que não ter um gato de savana em casa? Essa raça de gato doméstico é bem específica e a torna bem diferente das outras raças. Ela é híbrida, e isso significa que não é somente um gato, mas também é um serval. Imagina ter um gato, parece um gato, mas não é exatamente um gato, porque é um serval junto. Cara, deve ser da hora demais. Os gatos de savana são pets muito carinhosos e agradáveis de se ter por perto, mas você precisa de um pouco de atenção para criá-los. Existem tipos diferentes de gato, desde alguns que são mais próximos do serval, até outros que são mais parecidos com os gatos domésticos. E isso normalmente representa como ele vai ser e qual vai ser sua força física também. Os mais parecidos com gatos normais vão sim ser bem grandes, como todos os outros, né? Mas os que são mais próximos de servais serão gatos gigantescos e fortes pra caramba também, capazes de pular até 2 metros de altura. Ou seja, assim como alguns outros bichos dessa lista, não é legal você ter um só por ter, tá bom? É necessário muita atenção porque o bicho pode ser pra lá de forte. Mas então é isso, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dele. Se você tem algum pet diferente na sua casa, deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber qual é. Eu tenho furões, tenho dragão barbudo, tenho tartarugas, tenho peixes, tenho cachorro. Se você quiser ver alguns deles, vai lá no meu Instagram que tá aparecendo aí na tela. Você pode me seguir e acompanhar também um pouco dos meus animais que eu posto lá, tá bom? A gente se vê amanhã porque tem vídeo todo dia aqui, meus queridos. Um abraço, fica bem e até amanhã. Valeu!